Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro da Sabedoria, nosso 34º encontro. Sabedoria, capítulo 15, do versículo de 1 a 13. O povo de Deus não adora deuses. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel. És paciente e governas tudo com misericórdia. Mesmo pecando, nós somos teus e conhecemos o teu poder. Sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. A justiça perfeita está em conhecer a ti e conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores, que pintam suas imagens com várias cores. Eras desperto a paixão dos insensatos, que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Aqueles que fazem, desejam e adoram os ídolos, são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. Amassando com fadiga a terra mole, o oleiro modela para o nosso uso todo tipo de vasos. Com o mesmo barro, modela tantos vasos que servem para uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual deverá ser o uso de cada um deles. Depois, dando-se a um esforço mal empregado, com o mesmo barro modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra, e logo voltará para a terra de onde foi tirado. E então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Pelo contrário, compete com os que moldam em ouro e prata, imitam os que trabalham com bronze e se vangloria de fabricar coisas falsas. A mente dele é pura cinza. Sua esperança é mais desprezível do que a terra, e sua vida vale menos do que o barro, porque não reconhece aquele que o modelou, lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou sopro vital. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. Ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal. Sim, mais do que todos os outros, este homem sabe que está pecando. Fábrica de matéria terrestre, vasos frágeis, fabrica da matéria terrestre vasos frágeis, estátuas de deuses, isto é, de ídolos. Então vamos ao nosso comentário. Versículo 1. Tu, porém, nosso Deus, és bom e fiel. És paciente, governas tudo com misericórdia. O autor expõe o contraste entre os ídolos, os deuses sem vida, dos gentios, e o Deus vivo e pessoal de Israel. O autor faz parte deste povo que pertence a este Deus vivo, visto que ele é o Deus único e verdadeiro. Segue o texto tirado de Êxodo, capítulo 34, versículo 6. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: Senhor, Senhor, o Deus compassivo e clemente, paciente, misericordioso e fiel.
partir daí, o autor do livro da sabedoria, usando os atributos divinos, confessa: Deus é bom. Aqui manifesta sua obra, a criação inteira, demonstrando na história do povo de Israel e de todos os povos. Sabedoria, capítulo 12, versículo 15 a 22. Deus é fiel, porque mantém e cumpre perfeitamente suas promessas, jamais faltou à sua palavra. Deus é paciente pela sua misericórdia, grandeza de coração, governa o universo com misericórdia, como bom pai de família que governa sua casa. Aqui vemos revelado um Deus pessoal, transcendente. Aquele que se manifesta na história do povo de Israel, agindo com misericórdia. Versículo 2. Mesmo pecando, nós somos teus, e conhecemos o teu poder, sabendo que pertencemos a ti, não pecaremos mais. O autor coloca um nós, ele também é membro deste povo de Israel, e cada pessoa ali é posse especial de Javé Deus. Somos teus. Por meio da aliança que se mantém firme até o fim dos tempos, nós pertencemos, diz o autor, a Deus. Nós também pertencemos a Deus, cristãos. A consciência de pertença a Javé Deus sustenta a fé do israelita, mesmo que ele peque, visto que este povo é um povo escolhido. A referência aqui se faz à idolatria do povo no deserto. Cultuar outro Deus é pecar contra a aliança e contra Deus. Este povo não pecará mais, não cederá à idolatria das divindades pagãs, pois este povo continua sendo contado entre o povo eleito, propriedade divina. Versículo 3. A justiça perfeita está em conhecer a ti, conhecer que o teu poder é a raiz da imortalidade. O conhecimento de Deus não é mero conhecimento racional, teórico de Deus. É importante, mas não só isso. Mas o conhecimento que se expressa na orientação total da pessoa a Deus. Conhecer a Deus é perfeita justiça, pois se conhece o poder soberano de Deus. Esse poder soberano é a raiz da imortalidade, a fidelidade, a aliança, a lei. O justo é aquele que possui o conhecimento de Deus. Aquele que conhece a Deus vive segundo as exigências morais de sua fé. Somente os justos alcançarão a imortalidade. Sabedoria, capítulo 5, versículo 15. Reconhecer a soberania de Deus, aceitando o seu senhorio na vida, é colocar em prática a vontade divina. A morte é o supremo inimigo do ser humano. Porém, o poder divino de Javé subjuga as potências da morte, liberta o justo do poder destrutivo que a morte traz. Versículo 4. Não nos extraviamos com a invenção humana de uma arte pervertida, nem com o trabalho estéril dos pintores, que pintam suas imagens com várias cores. O autor se refere a nós. Nós aqui se refere ao resto de Israel, Israel fiel, autêntico, histórico, o povo santo, dos tempos antigos, que mantiveram a fidelidade e aliança a Javé Deus. O povo que não se entregou à idolatria. Essa idolatria é uma inversão ímpia dos homens, que se curvaram, o ímpio se curva às suas divindades. O judeu não se curva a nenhuma divindade, ele adora e se presta culto somente a Deus.
Aqui se tem os preceitos da lei de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15 e 18, Levítico, capítulo 19, versículo 4. O autor revela que o resto de Israel, fiel a Javé na história, nunca, esse resto se curvou diante de deuses pagãos. Nem criaram ídolos, isto é, imagens e desenhos desses deuses, que geralmente eram policromados, criados para o culto da idolatria, da adoração. Versículo 5. Elas despertam a paixão dos insensatos, que ficam entusiasmados com a forma inerte de uma imagem morta. Existem testemunhos que confirmam as aberrações sexuais cometidas com as imagens veneradas. Por exemplo, o culto de Baco, deus do vinho. Os ídolos, sem imagens, sem alento, se trata de um ídolo morto. Isto é, esses ídolos que se revelam aos ímpios, que são cativados pelo amor da morte, esses ímpios insensatos, que se curvam a uma imagem por amor, paixão a elas. Versículo 6. Aqueles que fazem, desejam, adoram os ídolos, são amantes do mal e dignos da esperança que os ídolos trazem. Os idólatras são amantes do mal, visto que os ídolos são mal em si. Os deuses são mal em si. E a idolatria se origina destes males. Estes idólatras são dignos de tais esperanças, visto que o objeto da esperança do ímpio são imagens mortas. Eles se identificam como objeto do seu amor, essas imagens mortas. Diante dessa realidade, os ímpios são dignos de pertencer à morte. Vemos o autor enumerar os tipos de idólatras. Primeiro, os fabricantes, os que fazem ídolos. Segundo, os entusiastas pela idolatria, isto é, aqueles que desejam. Depois, os adoradores. Em terceiro lugar, é uma espécie de uma cadeia de impiedade. Versículo 7. Amassando com fadiga a terra mole, o oleiro modela para nosso uso todo tipo de vasos. Com o mesmo barro, modela tanto os vasos que servem para o uso nobre, como também aqueles destinados para outros fins. O oleiro determina qual deverá ser o uso de cada um deles. Quem determina o uso de sua obra de oleiro é o próprio autor da obra, da sua própria obra. A vontade humana modela o uso daquilo que ele cria com sua arte. Este versículo vem como uma ilustração, isto é, um exemplo de como uma coisa útil pode se tornar objeto de adoração e culto na idolatria. O oleiro amassa com fadiga e esforço a terra mole, a argila, a fim de fazer a cerâmica. Ele cria sua obra, seja para usos nobres ou comuns, santos ou profanos. O oleiro é o árbitro. É a vontade sua que irá determinar se sua obra será nobre ou não, para determinar o uso que será feito do utensílio criado. Versículo 8. Depois, dando-se a um esforço mal empregado, com o mesmo barro modela uma divindade falsa. O oleiro tinha pouco antes nascido da terra, e logo voltará para a terra de onde foi tirado. Então Deus lhe pedirá contas da vida que lhe tinha sido emprestada.
Para o autor, o artífice dos ídolos exerce, um ímpio trabalho. Ele modela o ídolo de barro, onde seu esforço é perverso, digno de repreensão. O trabalho do oleiro se expressa no esforço mau. Pelo fato de ser criador de ídolo, gastando seu tempo com nada, pois o que vem criado é falso Deus. O oleiro que foi criado pela terra, ele é barro, morrerá e voltará para a terra. O ser humano é, pois, filho da terra e estará destinado, a este fim, a dissolver-se na terra. A vida, princípio vital, é de origem divina. O ser humano deverá prestar contas da vida, porque a vida foi lhe dada em empréstimo. A alma vem de Deus e Deus deu ao ser humano, mas deverá o homem lhe prestar contas ao voltar para Deus. Versículo 9. Mas ele não se preocupa com o fato de ter vida breve e depois morrer. Pelo contrário, compete com os que moldam em ouro e prata, imita os que trabalham com bronze e se vangloria de fabricar coisas falsas. O oleiro não se arrepende e não se preocupa que seu trabalho seja esgotante, nem sua vida, isto é, que o tempo da sua vida seja breve. O artista, em sua vaidade, ele faz competição com os outros artistas, que também fazem suas obras, embora eles façam com matérias mais nobres que o oleiro. Eles fazem com ouro e prata, bronze. O oleiro faz com barro. Os ídolos de barro eram vitrificados e dourados. Eles fabricavam réplicas que imitavam imagens valiosas e que representam os deuses falsos, inexistentes. Com o barro, como o barro não é um material nobre, os oleiros imitam os trabalhos daqueles que têm ricos materiais preciosos para fazer suas imagens. E depois o oleiro se orgulha de criar coisas falsas. Versículo 10. A mente dele é pura cinza. Sua esperança é mais desprezível do que a terra, e sua vida vale menos do que o barro. A mente do oleiro é pura cinza. Cinza, argila, barro, aqui são sinônimos. A mente expressa o coração, sede dos sentidos, todos os sentimentos e pensamentos. Sendo assim, a mente, uma cinza, a mente é o coração, o que motiva a esperança do oleiro é desprezível, muito superior que o barro da terra. Ele, ao agir construindo, fabricando ídolos, revela que a vida do oleiro vale muito menos do que o barro, do que a cinza. O oleiro preocupa com o ganho. Ele exerce um negócio lucrativo de forma lícita, mas o que ele faz é desprezível, porque o que ele faz, os deuses, as imagens dos ídolos, são piores que a argila. Versículo 11. Porque não reconhece aquele que o modelou, lhe infundiu alma ativa e lhe inspirou sopro vital. O oleiro não tem consciência daquele que o criou. Deus que lhe deu uma alma ativa, uma alma infundida, uma alma que lhe deu existência, o sopro vital, ruá, espírito, foi dado por Deus.
O oleiro que modela os ídolos desconhece aquele que o criou, que o modelou, isto é, o Deus verdadeiro. Aquele que, em sua proteção, modela o barro, desconhece que ele foi modelado, plasmado pelo próprio Deus. Deus é o Criador e Senhor absoluto de tudo. É Senhor do ser humano, como também de todo o universo. É Deus aquele que infundiu a alma ativa no ser humano. Esta alma atua em todas as suas ações vitais. É o alento vital. É Deus aquele que infunde o alento vital, que é o princípio das atividades superiores do ser humano. A alma recorda o domínio total, né? Isto é, na alma, no corpo. A influência diretora e dinâmica, pneuma, espírito, que foi comunicada diretamente por Deus, é uma realidade divina presente no ser humano. Versículo 12. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como negócio lucrativo. Ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal. Para o oleiro, a vida é como um passatempo, um jogo, sem transcendência. Ele só pensa naquilo que é lucrativo, que se deve tirar vantagem de tudo, mesmo que seja do próprio mal. Para o oleiro importa somente o lucro. Horácio afirmava: faz dinheiro honestamente se puderes, se não, de qualquer que seja a maneira, isto é, mesmo que seja desonesto. Versículo 13. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Fabrica de matéria terrestre, vamos repetir de novo. Sim, mais do que todos os outros, esse homem sabe que está pecando. Fabrica da matéria terrestre vasos frágeis, estátuas de ídolos. O oleiro, vendedor de ídolos, conhece perfeitamente o que faz e sabe o que pode fazer com que as pessoas comprem seus ídolos. E por isso ele é mais culpado que todos. O oleiro trabalha a matéria terrestre, simulando que ele é um criador de seres, um demiurgo. O oleiro não tem escrúpulo, nem senso moral. Enquanto o oleiro trabalha a matéria terrestre, ele não pode, como Deus, dar à sua criação a alma e o espírito. O oleiro quer imitar o Criador, mas jamais poderá, como Deus, insuflar o espírito vivificante. Ele só pode fazer vasos frágeis e ídolos mortos. Esse é o nosso comentário para essa parte do livro da sabedoria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face expandir-se sobre nós.